Olá, gente, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto da nossa aula passada, onde nós estudamos a respeito das religiões da antiguidade. Nós vimos alguns povos, como eles se relacionavam com a religião. Na verdade, nós vimos, desde a pré-história, lá o Homo neanderthalensis, ou Homo neandertal, que ele já dava algumas características, alguns sinais, alguns sentidos de religião, de religiosidade. E aí nós vimos que durante a antiguidade isso se tornou mais forte. E nós vimos alguns exemplos, como nós vimos os mesopotâmicos, os egípcios, os romanos, os gregos. Podemos acrescentar agora aqui também os judeus, que nós conhecemos muito bem. E aí nós vimos que cada um desses povos, apesar de alguns terem características em comum, eles compartilhavam de religiões diferentes. E hoje nós vamos entender um pouco como se dá a vivência da religião na sociedade, o objetivo, os direitos que cada um tem de viver a sua cultura, a sua religiosidade. Mas antes de nós começarmos, acredito que alguém pode estar perguntando, mas como assim? Em história nós estudamos religião também? Sim. Por quê? Vamos nos lembrar o que é a história, como nós vimos lá na nossa primeira aula. A história é a ciência que estuda as ações humanas no tempo e no espaço. Então, tudo o que está relacionado ao ser humano, ao que ele faz, como ele age, então isso também a história estuda. Então, as ações do ser humano e podemos dizer também o resultado dessas ações na sociedade, as consequências dessas ações, a história também vai estudar. Então, para começarmos a nossa aula que tem como título aí Religiões e Diversidade, vamos começar entendendo o que significa a palavra religião. Então, a palavra religião, ela vem do latim religare, que significa religar, atar, amarrar, né? Ligar com firmeza. Então, nós já podemos parar um pouquinho aí e pensarmos. Se a palavra religião vem de religare, ou seja, religar, o que é um religar? Então nós já podemos entender que alguma coisa estava presa, estava ligada, foi desligada, vamos dizer assim, desatada e precisa-se religar. Então, se nós entendermos isso no sentido histórico das ciências humanas, nós vamos olhar um pouquinho lá para os filósofos agora, como por exemplo Rousseau. O filósofo é um pensador, alguém que pensa sobre a sociedade, estuda. Então, um desses pensadores, chamado Rousseau, ele vai dizer o seguinte: o homem é bom, mas a sociedade o corrompe, ou seja, o torna ruim. Mas nós podemos dizer, como assim? Porque na sociedade as pessoas estão aí abertas a muitos acontecimentos, a muitas coisas, a muitas informações ruins. As pessoas às vezes são levadas a agir de uma forma má, na grande maioria das vezes para tirar vantagem, a corrupção, enfim. Então, o Rousseau ele vai dizer isso, que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Ou seja, então, se nós entendermos por esse sentido da história, da filosofia, esse religar seria ajudar a tornar o ser humano uma pessoa boa novamente. Se nós formos olhar a questão das religiões, como as religiões explicam isso, então nós vamos ver, por exemplo, na religião cristã e na religião judaica, o sentido de pecado. Então, pecado, um erro, uma ofensa, algo que se fez contra Deus. Os judeus e os cristãos acreditam dessa forma. Então, através da religião, o ser humano seria, vamos dizer assim, religado a esse Deus, obedecendo a Ele através dos seus mandamentos.
como vai frisar muito bem isso a religião dos judeus lá com os 10 mandamentos. E aí o que é que acontece? A religião cristã e judaica vai dizer assim, religiões orientais vão falar, por exemplo, em karma negativo, ou seja, uma ação negativa. Enfim, cada religião ela vai explicar, dentro do que ela vive, o que é esse religar, esse atar. Mas nós vimos que a religião, desde o período da pré-história, ela vai tendo as suas características lá com o Homo neandertal, Homo neanderthalensis, eles já demonstravam um sentido religioso. Depois, na Idade Antiga, como nós já citamos agora há pouco, os egípcios, os judeus, os hebreus, nós vimos os romanos, os gregos, os mesopotâmicos. E ao longo do tempo, a religião ela foi tomando, vamos dizer assim, o espaço na vida humana em sociedade. Hoje, nós vemos também que a religião ela tem uma importância muito grande na vida da maioria das pessoas. Se você olhar, por exemplo, depois da Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, onde a religião, às vezes, não era usada como deveria, vamos dizer assim, não era vivenciada como deveria. Hoje nós vemos aí que a religião ajuda muito as pessoas na vivência do dia a dia com as outras pessoas, ensinando a viver bem, ensinando a viver melhor, como também comprovado pela ciência, pela psicologia, que a religião ela também ajuda a nós, seres humanos, os humanos, as pessoas, a cuidarem da mente, a cuidarmos da nossa mente. A religião também tem esse poder que nós vamos utilizar na ciência, uma linguagem simples, como se fosse uma harmonia da mentalidade com o meio em que a pessoa vive, e na religião nós vamos entender isso como fé. E então nós podemos entender também que o conhecimento religioso ele é um patrimônio da humanidade, pois ele faz parte da cultura e da identidade de um povo. O que é um patrimônio? Um patrimônio é algo valioso, é um bem. Por exemplo, a casa, uma casa onde nós moramos, é um patrimônio. Um celular que você tem, ele é um patrimônio seu, ou seja, um bem seu. Então, a religião, o conhecimento religioso, ele é um patrimônio da humanidade. Porque ali está a cultura e a identidade do povo. Por isso que a história também vai estudar. Então, todo conhecimento religioso, ele faz parte de uma cultura. Identifica as pessoas. Porque, como eu já disse anteriormente, na maioria das vezes, o modo de ver, de pensar e de agir, de julgar das pessoas está, na maioria das vezes, enraizado em alguma religião. Por exemplo, matar, na linguagem da sociedade, nós vamos dizer que é um erro, é um crime. Na religião judaica cristã, por exemplo, vamos dizer que é um pecado. Em outras religiões vão dizer como um erro, uma transgressão, uma ofensa, algo negativo. Então, o modo de vestir, tem pessoas que gostam de um jeito, tem outras que gostam de outro jeito. E de acordo com a religião, você não pode se vestir de uma determinada forma. Se você vê uma pessoa vestida diferente da forma que você vive, de acordo com a sua religião, você já vai começar a ignorar, às vezes, a criticar. Então, tudo que nós vemos, tudo que nós julgamos, falamos, pensamos, na maioria das vezes, nós agimos de acordo com a religião. Isso é quando nós a temos, quando as pessoas têm uma religião. Então, por isso que a religião, ela, vamos dizer assim, forma o modo de pensar, de ver e de agir das pessoas. Então, nós temos aqui um documento muito importante que é chamado de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 18, diz assim: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Vamos lá. Nesse artigo 18
diz que nós temos que todas as pessoas têm direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Ou seja, nós não podemos criticar as outras pessoas pelas escolhas que elas fazem no sentido de religiosidade de pensamento. Todas as pessoas têm liberdade de exporem as suas opiniões, o seu modo de pensar. Do mesmo jeito que nós podemos expor o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver. Isso acontece muito, de uma forma muito negativa, vamos dizer assim, essa proibição, em questões políticas e de religião, como nós estamos falando agora. Cada um tem a sua ideia política, a sua opinião política, sobre assuntos da sociedade. Você tem o direito de expor a sua ideia. Só que você não tem direito de, vamos dizer assim, humilhar as outras pessoas ou desvalorizar as ideias das outras pessoas. Do mesmo jeito que você tem a sua ideia, o seu pensamento, que você deseja que ele seja valorizado, que ele seja ouvido, da mesma forma são as outras pessoas. Por isso que nós temos que saber respeitar as diferenças. Você pode gostar de, por exemplo, de laranja e eu posso não gostar. Eu não vou criticar você porque você gosta, nem você vai criticar a mim porque eu não gosto. Você pode dizer, você não gosta de laranja, é tão boa, é isso, é aquilo, outro. Você tem que gostar. Aí não é dessa forma que funciona. Todos nós temos a nossa liberdade de escolha. Principalmente quando se fala em opiniões políticas e sobre religião. Só que nós temos que entender o seguinte: todos temos essa liberdade. Agora, esse nosso direito ele não pode interferir no direito dos outros. Se o meu gosto atrapalha o seu gosto, então aí já está errado. Por exemplo, se eu gosto de ouvir o som muito alto, se você fosse meu vizinho, você poderia não gostar, por exemplo, se eu usasse o som dessa forma. Então estava ferindo, vamos dizer assim, estava atrapalhando a sua liberdade. Então, essa declaração vai dizer isso, do artigo 18. O artigo 17, ele vai dizer assim, que toda pessoa tem o direito de participar da vida cultural da comunidade, de usufruir as artes e de participar do processo científico e de seus benefícios. O que é que isso quer dizer na verdade? Então, esse artigo está querendo dizer que todos nós temos direito a uma vivência na sociedade, entre as pessoas, no seu grupo de convivência. Tem pessoas que fazem, por exemplo, da religião o seu grupo de convivência. Você vai lá na sua igreja, no seu templo, e você convive com outras pessoas, você conversa com outras pessoas, escuta opiniões diferentes, você aprende coisas que podemos dizer serem boas para a sua vivência, para o seu dia a dia. E isso é uma necessidade do ser humano de viver em sociedade. Isso vem desde a pré-história. Os homens da pré-história não viviam só, eles viviam em grupos. Eles viviam em grupos, em comunidade, em grupos de 20, 30, 40 pessoas. Então é necessidade do ser humano de viver com outras pessoas, de conviver, de compartilhar. Veja, no período da pandemia, dessa pandemia que nós estamos atravessando, quantas pessoas não estão desenvolvendo problemas psicológicos, até psiquiátricos, por terem que viverem isoladas, viverem sós. Por quê? Sentem a necessidade de conviver com outras pessoas. Por isso, nessa Declaração dos Direitos Humanos, ele diz que nós temos oportunidade e podemos viver em comunidade com outras pessoas, na cultura, e participar dos benefícios dessa cultura, desse modo de viver, como nós estamos estudando aqui sobre a religiosidade. Então, os benefícios dessa cultura. Quais são os benefícios de uma convivência? Qual o benefício de você viver bem com as outras pessoas? Quais são os benefícios que a religião pode oferecer ao ser humano? Então, a Declaração dos Direitos Humanos diz que nós temos, vamos dizer assim, direito de usufruir, ou seja, de participar de tudo isso. Por isso, nós devemos respeitar as diferenças de religião das outras pessoas, abraçar essas diferenças e buscar a harmonia e a igualdade entre todos. Entenda, respeitar a religião do outro
Não é que eu tenha que viver a religião da outra pessoa, mas eu tenho que respeitar. Eu não posso criticar uma pessoa porque ela tem uma religião diferente da minha. Não. Eu respeito a religião daquela pessoa, aquela pessoa respeita a minha religião. É dessa forma que nós temos que viver. Por isso nós vemos aí tantos conflitos, principalmente no Oriente Médio, por conta de questões às vezes religiosas, por não saber respeitar. Tudo se resolveria com duas coisas principais: o diálogo e o respeito. Enquanto a religião ou as religiões não usarem o diálogo e o respeito, nós continuaremos vivendo nessa confusão. Aí você pode dizer, mas é só a religião que falta o diálogo, que falta o respeito? Não, na sociedade, no governo, em várias formas. Mas quando estamos falando de religião, eu quero dar um foco nesse ponto. Religião não foi feita para desunir. Religião não existe para desunir. Religião existe para unir, para respeitar e para dialogar com as outras pessoas, respeitando as diferenças e convivendo bem uns com os outros. Tudo bem? Então, até a nossa próxima aula.